Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Li no outro dia no dicionário uma definição de amizade que dizia assim: é um afeto pessoal puro e desinteressado partilhado com outra pessoa que nasce e se fortalece com o convívio. Assim, uma definição um pouco arrojada, mas talvez um bom resumo daquilo que vai acontecendo ao longo dos Evangelhos, em que tu vamos vendo Jesus com os teus discípulos, como com o teu trato, com a tua amizade, depois vão ganhando afeto pessoal, também puro, desinteressado, mas ao mesmo tempo tu queres que seja muito interessado, queres que os teus amigos, aqueles que estão perto de ti, te peçam tantas coisas. Peçam muito, não são as coisas importantes, mas que ganhem em consciência de que podem pedir tudo. Até as coisas mais pequenas, até as coisas que parece que não é preciso pedir-se, tudo isso podemos pedir-te. E, Senhor, que contente ficas quando te pedimos coisas. Só por isso já vale a pena pedir-te. E hoje no Evangelho da Missa contava-nos uma história assim em que de facto nos dizes que é bom pedir sem desanimar, uma vez, outra vez. Parece que o Carlo Acutis, São Carlo Acutis, uma vez fez uma novena 36 vezes de seguida. Sou aqui para fazer contas, mas isso é muito. Até que conseguiu, de facto, 36 novenas de seguida. Também me lembro também que, sobre isto da amizade, há uns anos atrás, uma empresa de bebidas tinha uns anúncios no qual expunha vários direitos do amigo. E um deles era isto: um amigo tem livre acesso ao frigorífico dos seus amigos sem autorização prévia. Vamos percebendo que os verdadeiros amigos de Deus são aqueles que não têm problemas em ir ao frigorífico, ao frigorífico de Deus, e pedir-lhe coisas, tirar-lhe coisas. E tanto é assim que hoje tu, Jesus, contavas uma história e contas-nos agora de uma comparação entre... Não tens nenhum problema em pôr-te assim em baixo nível, assim, um juiz mau que não temia a Deus, que nem respeitava os homens. E havia uma viúva que vinha ter com ele: faz-me justiça contra o meu adversário durante muito tempo. Este juiz não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: é certo que eu não temo a Deus nem respeito os homens, mas porque esta viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça, para que não venha incomodar-me indefinidamente. Na realidade, quando vemos a tradução assim mais próxima do original, vemos que a razão pela qual este juiz cede não é só porque importuna, mas o verbo original é: esta viúva vai-me pôr o olho negro. Por o olho negro de tanto pedir. Como te ririas tu, Senhor, ao contar esta história? E depois acrescentavas: escutai o que diz o juiz iníquo. E depois dizes uma coisa que nos enches de alegria e também de esperança. E Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos, por nós, que por eles clamam dia e noite. Iria fazê-los esperar muito tempo? Senhor, que me dera ouvir-te agora estas palavras, sair destes 10 minutos com mais fé. E também, assim como, não sei, com menos cerimónia contigo, pedir-te muito. Queria contar 2 histórias, não sei se vou conseguir chegar a tempo, os 10 minutos são pequeninos, mas um deles impressionou-me muito, que foi a história de um rapaz na Andaluzia, no verão. Andaluzia, verão, significa sesta. Sesta é uma instituição, uma boa invenção. No céu vai haver sesta, está claro. Mas o que é certo é que este rapaz estava a precisar de 5 euros. 5 euros, precisamente na hora em que o pai estava a fazer a sesta. Mas decide-se, entra com coragem no escritório onde o pai estava a desenvolver essa atividade tão importante, acorda o pai e pede-lhe 5 euros. Nesse momento o pai levanta-se, abre a carteira, tira uma nota de 20, dá ao filho e diz-lhe:
meu filho, não me levantas da cesta por menos de 20 horas. Ou seja, uma história para também nos aproximarmos a Deus com pedidos grandes, pedidos universais. Podemos multiplicar, se queremos pedir uma coisa pela nossa avó, Jesus por todas as avós, né, do sítio onde eu vivo, por todas as avós do mundo. E no fim também deste Evangelho, quando nos dizes isto, que é importante pedir, talvez mais do que recebermos aquilo pelo qual pedimos, uma pessoa que pede é uma pessoa que confia. E talvez a principal coisa é isso, recebemos sempre. E talvez por isso gostes tanto que peçamos coisas. É que uma pessoa que pede a Deus é uma pessoa que confia. É uma pessoa que quer depender de ti, Senhor. Está tão na moda ser autossuficiente, depender das suas próprias forças. Senhor, e não entendemos que o caminho não vai por aí. Senhor, tu dizias que o céu é para aqueles que sabem fazer como crianças. Para aqueles que, de algum modo, precisam de tudo. E não só precisam de tudo, mas ficam felizes a precisar de tudo. Querem mesmo pedir ajuda. E precisam de involucrar os pais também nas brincadeiras e nas coisas, nos seus sonhos, nas histórias inúteis que aconteceram na escola e que não são nada inúteis, que são muito importantes. Senhor, eu quero precisar de ti para tudo. E depois, no fim, talvez falando sobre esta oração, ou talvez a falta dela, tantos cristãos que se calhar não rezamos ou podíamos rezar mais, podíamos pedir-te mais coisas. Senhor, tu fazes uma pergunta aos teus discípulos. Mas quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra? Talvez com um pouco de... Talvez não com um sorriso tão desenhado na cara. Não sabemos qual é a resposta. Senhor, mas sabemos que talvez nos perguntes agora também, agora neste tempo de oração, e queremos responder-te com toda a nossa fé que sim. Senhor, se me perguntas, sim. Quero que haja fé em toda a terra. E peço-te isto. Senhor, quando tu voltes, e não só quando tu voltes, agora, amanhã, na próxima semana, cada ano que passa, Senhor, que haja mais fé. Que haja mais fé, em primeiro lugar, na minha alma, na minha vida, que eu tenha mais confiança em ti. Que eu te veja, mesmo quando parece que não estás. Senhor, mas sobretudo, peço-te, seguindo o conselho que nos dás hoje de pedir-te, Senhor, peço-te que me tornes apóstolo. Eu peço-te que através da minha vida eu te mostre a tanta gente. Peço-te este favor, Senhor. Se há uma coisa boa para pedir, é saber pedir coisas que já sabemos que nos queres conceder. Não é? É um chamado win-win, Senhor. Como sei que desde um batismo, Senhor, desde um batismo que queres que através da minha vida apareças tu. Que seja uma espécie de translúcido, hein? Que essa luz que és tu passas através de mim. Senhor, e como quero. Senhor, e também que fácil é fazer isto hoje em dia. Lembrava-me da segunda história, que se calhar não conto com tanto detalhe, mas talvez nos possa também ajudar a pedir isto, esta desvergonha, Senhor, também de mostrar que somos teus amigos. Que foi no outro dia, ouvi um áudio de uma rapariga que entrou no autocarro e contar uma experiência sua. Entrou no autocarro e quis rezar o terço, mas estava muito cansada. Então decidiu pôr os fones e assim, pelo menos, rezava com companhia virtual, mas era algum tipo de companhia. Então pôs os fones e pôs muito alto o terço. Mas acontece que ligou mal o cabo ao telemóvel e então... Mas estava muito alto, portanto ela estava a ouvir perfeitamente. E realmente é que ela está a rezar o terço, a ouvir esse terço, e começa a ver que no autocarro começam a haver olhares estranhos. Olhares estranhos, portanto, começam a olhar para trás e olhar para ela e sem saber o que dizer, e ela pensa, bom, não sei, chocou algum pássaro contra a janela, houve algum acidente fora, ficou um bocado a olhar, e depois é que se deu conta do que é que estava a acontecer, que ela estava a dar o terço para todo o autocarro. E então lá se deu conta, parou e uma velhinha diz, não, mas continua a rezar o terço. Mas depois outro velhinho estava à frente também e outra pessoa de meia idade, e ao lado estava um rapaz que lhe perguntou, o que é isso? O que é isso do terço? E ela explicou, não, é rezar aqui umas coisas e dizer a Nossa Senhora que gostamos dela tantas vezes e, mas ensina-me. E ao fim e ao cabo ficaram todos a rezar o terço no autocarro. Quando saiu, passou pelo motorista que lhe perguntou, é você a rapariga do terço?
E ela disse assim um bocadinho, sim, sou eu. E ele diz, olha, muito obrigado. Muito obrigado. Tão fácil rezar o terço. Tão fácil fazer apostolado hoje, Senhor. Senhor, tão fácil é que através da naturalidade, sem fazer coisas estranhas, que não é preciso fazer isto, sem fazer coisas estranhas, basta talvez com viver a caridade cristã, em perdoar sempre, em tentar sorrir, em compreender os outros, em tentar não falar mal, fugir dessas conversas. Senhor, que fácil é mostrar-te. Senhor, que fácil é que através de uma vida coerente, sem medos, Senhor, eu não tenho vergonha em dizer que vou à missa. Aliás, ao contrário. Senhor, eu não me troco por ninguém. Senhor, eu quero que as pessoas saibam isso. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê esta fé. Ela que soube pedir tantas coisas ao seu filho. Aliás, ela nem pedia, ela dizia, fazei o que ele vos disser, porque já sabia que ele ia dizer que sim. Que ela nos consiga do seu filho esta fé. E especialmente esta vida apostólica, que através de nós haja muita gente a chegar ao seu filho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.